pessoas, olha de novo. Vim aqui, né, nesse cenário o destrinchar do manual de estágio. Estava abordando com vocês no vídeo passado, a respeito de acordos, termos, acompanhamento dos relatórios de estágio. E nesse momento eu vou trazer para vocês como é a estrutura dos relatórios de estágio. Tá, eu vou mostrar para vocês, falar os 3 relatórios de estágio, fazer alguns apanhados a respeito aí do que a gente já vinha trabalhando e vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, espero que fique bem claro. Só um momentinho aí. Pronto, compartilhei aí para vocês. Compartilhei aí para vocês, falando a respeito da estrutura dos relatórios de estágio. Né? O relatório de estágio a ser apresentado pelo estudante deverá atender aos seguintes requisitos: consistente no seu conteúdo, claro, correto e objetivo na forma de redigir, atender os critérios estabelecidos pela ABNT, apresentação visual de qualidade e traduzir os objetivos pretendidos. Então, pessoal, com isso aqui, como eu já falei para vocês no decorrer dos vídeos, que o manual de estágio, ele nada mais é do que um conjunto de estruturas, processos ao qual o estagiário, o estudante, vai seguir através do momento que ele vai estar realizando esse estágio na empresa, assim, a qual ele estiver realizando o estágio. E nessa forma, nessa série de vídeos, eu estou destrinchando o manual com vocês. E nessa parte de hoje vai falar sobre a estrutura dos relatórios de estágio. Por que fazer relatórios de estágio? Eles são relatório das atividades que vocês estão realizando durante o período do estágio. Ou seja, é você documentar, registrar, colocar de forma escrita tudo o que você tem feito no período a qual você está estagiando. Tudo isso é necessário porque através desse seu trabalho desempenhado e desse seu trabalho apresentado à faculdade, você fica assegurado de que está realizando o estágio. E isso é importante por quê? Porque, digamos que você está comprovando que está atrelando o seu ensino-aprendizado às formas práticas desse conteúdo do estágio. Ah, descompartilhou aqui, só um momento. Pronto, voltou aqui. Então, da estrutura desse relatório de estágio. Então, eles são estruturas que você vai redigir falando a respeito da empresa onde você está, a respeito da sua carga horária, quem é você, e falar um pouco sobre o que você desempenha no seu local de estágio. Como eu disse anteriormente, eu vou destrinchar aqui com vocês, falar passo a passo para que fique o mais claro possível para a compreensão de vocês. Então, nesse primeiro momento, eu vou falar a respeito do relatório de estágio supervisionado 1, porque é aquele primeiro a qual o estudante vai fazer quando ele estiver no 6º semestre do seu curso, né? De nosso caso, a administração. Então, o relatório de estágio tem que seguir essa estruturação proposta pela faculdade, nesse manual que eu estou aqui esmiuçando com vocês. O relatório de estágio supervisionado 1 deve conter a identificação do aluno, o seu nome completo,
Qual semestre que você está cursando? Nesse caso, o sexto semestre, porque é estágio 1. Registro acadêmico é o seu número de matrícula, né? Isso pode ser visto naquelas declarações de matrícula, a qual vocês fazem. Período do estágio, que é o período, a data que você iniciou e a data proposta para término. Número de horas, é 4 horas, 6 horas. Nome do avaliador da organização, é o nome da pessoa que na empresa que te concedeu o estágio vai te acompanhar nesse processo. É a pessoa responsável lá. Então, dado esse primeiro momento, o relatório deve conter essas partes, a qual eu estou esmiuçando para vocês. Logo mais eu vou mostrar como é feita a estruturação do trabalho em si. Aqui eu estou esmiuçando passo a passo para que vocês tenham uma visualização do que são cada um desses componentes. Feita a identificação do aluno, nós vamos para informações gerais sobre a organização. Deixa eu ver aqui. História da organização, ou seja, qual o nome dessa empresa, como ela surgiu, qual a relevância dela, qual é a história de origem. Por exemplo, se você estiver estagiando no Sebrae, qual é a história do Sebrae? Como o Sebrae foi constituído? Qual é a importância dele? O que é o Sebrae? Ou seja, você contar um pouco da história do local ao qual você está estagiando. Missão, visão e valores. Missão, visão e valores, você vai ver se a empresa tem. Então, deixa eu ver aqui direitinho. Então, o que é missão? Deixa eu ver aqui. Missão é um compromisso. As organizações precisam ter uma razão para existir. Então, qual é a razão de existência do Sebrae? Deixa eu procurar aqui para exemplificar melhor para vocês. Então, Sebrae. Qual é a missão do Sebrae? Qual é o motivo do Sebrae existir? Então, o Sebrae, a missão dele é ter excelência no desenvolvimento dos pequenos negócios, contribuindo para a construção de um país mais justo, competitivo e sustentável. Ou seja, essa é a missão, é a razão do Sebrae existir. Ele existe para ter excelência no desenvolvimento dos pequenos negócios, ele existe para contribuir com a construção de um país mais justo, competitivo e sustentável. E agora vamos para a visão. Visão é onde a empresa deseja chegar, tá? Então, missão é a razão de existir. Visão é onde a empresa quer chegar. Então, onde o Sebrae quer chegar? Nós já vimos que qual é o motivo do Sebrae existir? Qual é a missão dele? Agora nós vamos ver onde o Sebrae quer chegar. Só um momento aqui. Só um momento que bugou aqui. Pronto, então, gente, desculpa a demora. Ó. A missão é a razão de existir, que eu falei para vocês. A visão é onde se quer chegar. A visão do Sebrae ela quer ser reconhecida como uma empresa de excelência no mercado brasileiro e internacional. Ou seja, o Sebrae quer chegar a isso, em ser reconhecida no mercado brasileiro e internacional.
E agora eu vou para os valores. Valores são os ideais, comportamentos e resultados presentes. Presentes que a empresa possui. Ou seja, o que a empresa construiu e que você está vendo que ela fez de diferencial aí no mercado de trabalho. Então, a história da organização é você contar como surgiu, como foi implementada, por que ela existe. Missão é a razão da empresa existir. Qual é a visão? É aonde a empresa quer chegar. E os valores são as atitudes, costumes e resultados que essa empresa tem no mercado de trabalho. Mercado produtivo, cenário local, nacional e internacional. Isso aqui, no caso, é se a empresa for a um alcance muito amplo, a qual você vai estagiar. Por exemplo, você vai estagiar na DAS, calçados aqui em Itaberaba. A DAS, ela atua no mercado produtivo de calçados, ela tem um cenário local porque ela atua em Itaberaba, ela atua fora de Itaberaba, em outros estados, e ela atua fora em outros países. Ela exporta calçados para outros países. Então, se por acaso você estagiar em alguma empresa que tenha esse perfil de trabalhar localmente, mas trabalhar em outros estados e fora do país, aí é onde você vai responder essa questão sobre como é o mercado produtivo. Mas se por acaso a empresa ou organização com a você atue não se caracterize como internacional, nacional, você vai falar se ela é de mercado produtivo, se ela produz algo, se ela oferece algum produto ou serviço para fora. Se não, você pode exemplificar que o cenário é apenas local, se a empresa for apenas da cidade ao qual você reside. A letra D complementa a letra C, porque diz assim: que tipo de produto ou serviço é oferecido pela organização à comunidade? Então, você vai exemplificar se ela faz algum produto, se ela vende alguma coisa, se ela presta algum serviço. Então, você vai aqui exemplificar o que é que a empresa faz, né? O que é que ela oferece para o consumidor. Letra E. Que tipo, qual o nível de aceitação desses produtos ou serviços? Nesse caso, é você falar se ele é bem aceito na comunidade, se ele tem um reconhecimento ou se ele vende o suficiente para a empresa se manter no mercado. A perspectiva de ampliação, oferta de novos produtos e serviços, isso se por acaso a empresa quiser crescer e expandir o seu negócio. Mas falando aqui para vocês, eu estou falando nesse sentido de empresa, né, de produzir ou oferecer algo. Se por acaso você esteja estagiando num setor público, essa questão aqui você vai dizer que o serviço oferecido para a comunidade, porque realmente é um atendimento público, o nível de aceitação, falar como é esse atendimento e se há perspectiva de ampliação ou não, é se por acaso esse atendimento vai mudar para algum outro setor, vai permanecer o mesmo, sabe? É você exemplificar mesmo o que é a empresa, o que ela faz, onde ela atua, se ela tem outros estados, em outros países, como é esses produtos? Será que eles são bem reconhecidos ou são aqueles produtos que estão ali junto com tantos outros que atuam no mercado? Ok? Falar sobre estrutura organizacional. Observar se o modelo é tradicional, verticalizado, com muitos níveis hierárquicos, pesado, centralizador, autoritário, limitada capacidade de processamento da informação, adequado para tarefas simples e repetitivas, avesso à inovação e autonomia.
ou se está em transição, aproximando-se mais de um modelo contemporâneo de gestão, estrutura enxuta, poucos níveis de hierarquia, capacidade expandida de processamento da informação, adequado à criatividade e inovação, elevada interdependência entre cargos, funções, atividades, modelo celular, sistema. Estrutura organizacional, você vai dizer como é dividido os setores dessa empresa. Como é feito esse gerenciamento? Quem é o superior? Quem são os imediatos? Quem são as pessoas envolvidas no trabalho? E você vai falar se essa estrutura, se esse local, ele possui muitos setores, poucos setores, muitas pessoas desempenhando vários papéis. Se são poucas pessoas, quais são os cargos que você observa que tem nesse local? É onde se caracteriza também se a empresa é micro, média ou grande. É justamente isso, a estrutura mais é aquela parte mesmo, onde você está vendo onde fica cantina, onde fica banheiro, onde fica setor de RH, onde é que fica outros departamentos. É mais mesmo essa divisão de como é o local onde você está estagiando. Estilo de gestão. Estilo de gestão é você dizer se ele é tradicional, centralizador, autoritário, burocrático, averso à criatividade, controlador, não inspira confiança no grupo. Contemporâneo, aproxima-se do modelo de liderança que está sempre disposto a ouvir, como formador de equipe, inovador, atento à descoberta de novos talentos, conectado com o futuro, gerenciando com base em resultados. Isso aqui é você falar como é o estilo da gestão. Se ele é uma gestão autoritária, se é uma gestão democrática, uma gestão liberal, ou seja, como é o gerenciamento dessas pessoas dentro da empresa? Será que vocês têm abertura para conversar, expor opiniões, ideias, ou será que é tudo muito centralizado? Tudo tem que esperar a decisão de uma única pessoa. Tudo tem que ser muito mais fechado, de certa forma, né? Cultura organizacional é o componente de constituição da força de uma organização, influenciada pelos membros que a compõem. Esses membros agregam à empresa seu sistema de crenças e valores sociais, sua história de vida, contribuindo para a construção da cultura organizacional. Associadas a outras variáveis, constituem o caldo da cultura de uma organização. É importante observar, nesta variável, os aspectos aparentes da organização. Então, os objetivos, missão, estrutura, tecnologia, recursos materiais, humanos, tecnológicos, normas explícitas, sistemas de comunicação e etc. Essa cultura organizacional, ela se baseia na questão de como é o comportamento das pessoas dentro desse ambiente. Por exemplo, se você chega no Boticário ou qualquer loja especializada em produtos cosméticos, produtos de higiene, você vai perceber que tem uma padronização de como as pessoas atendem, de como as pessoas se vestem e como é o perfil delas. Geralmente todas muito bem maquiadas, com penteados estilosos no cabelo. Quando você entra na loja, já sente a variedade de fragrâncias, né? Então você já observa que o perfil daquela empresa é daquela forma. Mesma coisa quando você entra em um banco, você percebe que todas as pessoas estão muito formais, muito bem alinhadas, justamente para passar esse perfil mais sério, por ser uma instituição financeira. Então, basicamente, é a cultura organizacional da empresa. Se eu falar como é a cultura organizacional do Google, o Google geralmente deixa os seus membros muito à vontade, é aquela coisa de ser bem mais
as pessoas serem bem mais relaxadas conforme o que elas estão fazendo, sendo assim mais pedidas delas que elas usem mais a criatividade. É aquela empresa mais liberalzona, por assim dizer. Clima organizacional. Observar a atmosfera psicológica predominante na organização. Nível de motivação ou frustração dos empregados. Oportunidade de participação no processo decisório. Isso daqui, atrelado com a cultura organizacional, vai dizer como é mesmo o ambiente. Se é aquele ambiente muito pesado, muito sério, muito introspectivo, ou se é um clima mais leve, onde você tem uma maior abertura para poder, assim, socializar, se expor, poder contar ideias e dividir com o pessoal. Como eu falei do Google, é um clima mais leve, mais descontraído por fazer uso da criatividade. Se for uma instituição financeira, é um ambiente mais sério, mais introspectivo, não aberto a tantas brincadeiras assim. Isso seria um clima organizacional. Sistema de comunicação. Só um momento. Sistema de comunicação. Observar as características desse sistema, se a comunicação é clara, precisa, ágil, facilitando a tomada de decisão, contribuindo para relações amistosas entre os grupos, gerando resultados positivos para a organização, ou se o sistema é fechado, reativo, comprometido por ruídos, fofocas, gerando clima de desconfiança no grupo, comprometendo a tomada de decisão e os resultados gerados pela organização em nível interno, a própria organização, ou em nível externo, que é o mercado produtivo. Como o próprio nome já diz, essa questão do sistema de comunicação é você falar se como é feita a abordagem dos assuntos dentro do local onde você está estagiando. É uma comunicação direta? É onde as ordens são dadas e você entende o que tem que ser feito? Ou é aquela coisa que você tem que estar perguntando o tempo todo por não ter entendido? Será que os meios de comunicação que são utilizados são suficientes? O que é que utiliza a internet? Quadro de avisos? Será que o superior fala diretamente com seus subordinados? Ou tem essa coisa de alguém fazer sempre a intermediação? Então, é você falar se o sistema, se a comunicação tem sido feita de forma eficiente. Ou seja, eu pedi para vocês realizarem um trabalho, mas não dizer a forma como eu quero que esse trabalho seja feito. Então, fica essa dúvida de que eu tenho que fazer conforme tem que ser feito na empresa, que já tem um modelo para fazer, ou se eu tenho que procurar um modelo novo. Então, vocês veem que abre margem para muitas interpretações. Então, o sistema ele não está sendo efetivo, a comunicação não está sendo efetiva nesse sentido. E falar realmente se a comunicação, tanto dentro ou fora, ela é efetiva, ela tem essa perspectiva, ou ela é feita de maneira menos efetiva, por assim dizer. Falar agora para vocês aqui o conteúdo do estágio desenvolvido. Esse conteúdo do estágio desenvolvido, ele é relacionar os setores da empresa em que você estagiou, que no nosso caso é um setor com atividades administrativas, descrever detalhadamente as atividades realizadas. Isso fica aqui também a cargo o que você foi propor fazer, o que você também não fez. Não é contar mesmo o que você aprontou lá dentro. A conclusão. O aluno deve mencionar os pontos negativos e positivos do estágio, o que gostou, o que não gostou, se teve abertura ou não teve, se aprendeu ou se não aprendeu. Falar mesmo como foi a sua experiência,
se você voltaria para a empresa, se você procuraria outra. Escrever sua opinião sobre a oportunidade de estagiar na empresa, se foi uma oportunidade mesmo ou se não foi. Identificar uma situação, problema ou oportunidade. E isso daí é aquele requisito de você observar algo dentro da empresa, saber que pode ajudar, dar uma ideia, uma opinião, mas não ter essa oportunidade de falar. E se você vê um problema, propor dentro do relatório qual seria a solução que você acharia viável realizar, né? E os anexos. Anexar, encontrou algo a respeito da empresa, mas geralmente aqui nos anexos é onde vocês vão colocar cópias dos documentos, seus documentos, folha de frequência, colocar os termos de compromisso, termo, o convênio, termo de comprometimento. Então, a documentação, a carta de apresentação, carta de aceite, tudo isso que foi falado sobre o acordo e os termos legais, como eu já tinha falado antes para vocês. Então, pessoal, isso aqui que eu falei nesse primeiro momento foi a respeito do que tem no estágio supervisionado 1, que são a identificação do aluno, informações sobre a organização, o que é estrutura organizacional, o que é estilo de gestão, o que é cultura organizacional, o que é clima organizacional, o que é sistema de comunicação, falar o conteúdo do estágio desenvolvido, falar a conclusão e anexar a documentação ao final do relatório 1, encadernar e entregar na faculdade, preencher o requerimento de entrega. Isso foi as etapas do estágio 1, do relatório de estágio 1. Vou falar para vocês agora o relatório do estágio 2, o que contém nele. O estágio 2 contém capa, é onde você vai registrar o seu nome, nome da instituição de ensino, título do trabalho, autor, local, mês e ano. A folha de rosto, instituição de ensino, título, que é o relatório de estágio 2, autor, que dados sobre o orientador, que pode ser a pessoa supervisionando no estágio e o nome do seu orientador na faculdade, local, mês e ano. Dados do estagiário. Então, pessoal, como eu falei anteriormente, ali foi os requisitos para realizar o estágio 1, o relatório do estágio 1, perdão. E agora eu vou falar sobre o que contém no relatório de estágio 2. Observem que a capa e a folha de rosto é o mesmo que vocês fazem trabalhos acadêmicos. A diferença é que, ao invés de colocar o nome de trabalho acadêmico, vai ser relatório de estágio supervisionado. E vão conter os seus mesmos dados acadêmicos. A diferença é que o primeiro relatório, que foi sexto semestre, agora o segundo relatório será sétimo semestre, ok? Então, o número da matrícula acadêmica, que é o mesmo do registro acadêmico, o curso, que é o mesmo, e o período, que vai ser a data de início e término proposto do estágio 2. Sumário. Vocês viram que no relatório 1 não tinha sumário, porque foi feita essa introdução. O segundo já tem um sumário, que é a lista ordenada dos capítulos, indicando a numeração e a página correspondente. O segundo relatório já muda um pouco a perspectiva, por entender que o aluno já tem uma dada noção de como é feito o relatório, e agora, nesse segundo, ele pode desenvolver um pouco mais. É onde o sumário, vocês sabem, onde tem a lista dos capítulos e a página onde esses capítulos se encontram. Então, no relatório 2, temos a introdução. A introdução é um texto breve que deverá traduzir a finalidade e a importância desse trabalho de estágio, além de mapear de forma objetiva todos os capítulos do trabalho e suas respectivas finalidades. Então, aqui tem um exemplo.
O estágio supervisionado é uma atividade de complementação curricular regulamentado pela Lei nº 11.788/2008, de 25 de dezembro de 2008, que tem por objetivo colocar os estudantes em contato com situações reais de trabalho, através do desenvolvimento de atividades relacionadas à sua área profissional, que no nosso caso é a administração. Nesse sentido, o trabalho apresentado reúne condições adquiridas durante a vida acadêmica, associadas à experiência profissional vivenciada, registrar o nome da organização. Então, registrar o nome da organização é colocar o nome da empresa ao qual você está estagiando na confecção do relatório de estágio 2, possibilitando que a articulação seja teórica e prática, fundamental para a formação do aluno concluinte do terceiro grau, que nesse caso, segundo ano, que é o segunda etapa do relatório de estágio. Então, percebam que nessa introdução aqui, ele meio que já te dá um exemplo do que você pode colocar na própria introdução. Já fala qual é a importância e finalidade do estágio e já fala aqui para você qual é a importância do estágio. Então, meio que você pode usar esse texto que já tem aqui presente, falando sobre o que é o estágio e a importância dele. E você pode complementar com palavras suas, falando sobre o que trata o relatório, que se trata do relatório de estágio supervisionado 2, que onde você está estagiando em tal empresa e com isso você está concluindo o seu estágio número 2. Caracterização da empresa, sabem, que é falar sobre a história da empresa. Percebam que aqui não tem descrevendo missão, visão e valores, mas nada impede de que vocês possam colocar tudo dentro de um mesmo tópico. Da empresa. Toda organização tem uma história, a partir de documentos da própria empresa, da observação, de informações obtidas de colaboradores mais antigos, deverá ser feito o relato desta. Então, já sabem, a história da organização, tem missão, visão e valores, como se deu a consolidação dessa empresa no mercado, se ela oferece produtos ou serviços, ou seja, contar um pouco sobre a empresa que você está estagiando nessa segunda etapa do estágio. Dinâmica organizacional. Então, só para retomar, isso que eu estou falando agora com vocês diz respeito ao relatório do estágio supervisionado 2, ok? Dinâmica organizacional. Nessa etapa do trabalho, é fundamental a observação, entrevistas, conversas informais com vários níveis hierárquicos da organização, nível estratégico, intermediário, operacional, para compreender melhor a dinâmica organizacional, sua estrutura, estilo de gestão, cultura organizacional, clima organizacional, relações interpessoais, ver a orientação da primeira etapa e o primeiro texto que você sistematizou sobre o assunto, aprimorando ou reconstruindo. É a partir deste entendimento sobre a organização que deverá ser feita a identificação da situação problema, item que será tratado a seguir. Como vocês podem ver, dinâmica organizacional vai constituir tudo aquilo que já estava sendo falado no decorrer do trabalho, a respeito de como é a cultura organizacional, como é o estilo de gestão, como é que as pessoas trabalham. Só um momento, deixa eu pegar aqui o carregador. Pronto. Então, você vai contar como é o clima organizacional, como é o estilo da gestão, como é a cultura organizacional, como é o sistema de comunicação.
Então, observem que na dinâmica vai ser proposto o mesmo que estava no relatório 1, sobre como é o estilo da gestão, como é a cultura. Então, vocês observem que, basicamente, o relatório 1 e 2, ele tem propostas semelhantes, né, onde você pode destrinchar a respeito da empresa. Se você permanece na mesma empresa a qual você está estagiando, ou se você está em outra empresa diferente do primeiro estágio. Deixa eu ver aqui. Situação, problema ou oportunidade. Um problema pode ser definido tanto a partir da observação como da teoria, ou ainda de um método que se queira testar. No contexto de um projeto de prática profissional, um problema é uma situação não resolvida, mas também pode ser a identificação de oportunidades até então não percebidas pela organização. De qualquer modo, o ponto essencial é que os alunos dependem obrigatoriamente do acesso às organizações. Ao identificar a situação problema, você precisa munir-se de referencial teórico sobre o assunto, literatura específica sobre esse tipo de empresa, extrair dados da dinâmica organizacional, observando as variáveis já mencionadas neste roteiro, analisando a influência dessas variáveis sobre o problema identificado e suas repercussões no contexto interno e externo da organização. É importante que a situação problema seja delimitada, identificando o foco específico para facilitar a intervenção a se propor. A situação problema-oportunidade, como eu havia dito antes, é uma situação que você observou no período do estágio e se você formulou uma solução para esse problema. E a oportunidade seria a abertura que você teria para poder expor a sua ideia. Por exemplo, você observou que há um grande desperdício de material no estágio a qual você está atuando. Quando você vê essa questão do desperdício atrelado à sua experiência teórica, você pode então externar sua ideia do que seria proposto para evitar esse desperdício de material. Por exemplo, você vê que dentro do seu ambiente de estágio gasta muito papel higiênico. Então, você observa que o gasto de papel higiênico pode ser reduzido tomando algumas atitudes que evitem, né, o desperdício. Então, se você tiver o espaço de externar a solução que você tem a respeito de como evitar que o problema persista e que venha economizar com papel higiênico, isso foi uma situação que você observou e uma oportunidade que você teve de demonstrar uma solução para sanar esse problema. Então, basicamente, se teve alguma experiência desse tipo e qual solução propôs para solucioná-la, ok? Partindo para os objetivos. O objetivo é definido como alvo ou desígnio que se pretende atingir. O objetivo geral está diretamente relacionado com os resultados que se pretende atingir com a intervenção. Os objetivos específicos estão relacionados com os processos, os meios que serão utilizados para que o objetivo geral seja atingido. Ao redigir os objetivos específicos, que são também operacionais, seja preciso, claro, objetivo, inicie de preferência a frase com o verbo no infinitivo, que são aqueles que terminam em R, né? Conhecer, estudar, analisar, observar. É importante salientar que os objetivos precisam ser realistas, mensuráveis, ou seja, podem ser medidos, para que seu projeto se torne factível. Então, ele seja concretizado.
Para tanto, é imprescindível a cooperação da empresa e o envolvimento das pessoas nesse processo. Esses objetivos aqui são os objetivos que você se propõe com o estágio. Então, você está nessa empresa, qual o seu objetivo? Adquirir conhecimento prático. Quais são os seus objetivos específicos? Adquirir conhecimento prático sobre uma técnica de produção. Observar como é feita os processos da produção. Então, são esses os objetivos que você se propõe. E quando você observa essa questão da situação problema, possa ser que seu objetivo seja atrelado com um problema, como se você observou o desperdício de papel higiênico, por exemplo, você pode falar que o seu objetivo geral é estudar formas de se evitar o desperdício do papel higiênico. E os objetivos específicos seriam estudar meios para evitar o desperdício de papel higiênico, a quantidade certa do papel higiênico. Então, é nesse sentido aí que eu falo para vocês. Justificativo. Justificar é apresentar razões para a própria existência do projeto. Esta seção é importante porque, por um lado, obriga o autor a refletir sobre sua proposta de maneira abrangente e, por outro, o faz situar-se na problemática. Em termos gerais, é possível justificar um projeto através de sua importância, oportunidade e viabilidade. A justificativa é como a missão, é você dizer qual a razão do seu estágio existir. Você sabe que o estágio é um processo obrigatório que você tem que passar por atrelar a teoria à prática, mas você vê que o estágio realizado na empresa X a qual você está se justifica porque você observou que a empresa te daria maior oportunidade de crescimento, maior oportunidade de aprendizagem, já que você teve mais oportunidade de expor as suas ideias e opiniões e falar por que esse seu projeto ele existe. Ou seja, você vai me dizer por que você escolheu essa empresa, porque esse estágio foi importante para você. Justificar é você dizer a razão de existir, como o próprio nome já diz. Quanto à importância, você pode atrelar a importância justificativa, sem problema nenhum. É sempre importante melhorar uma prática ou política, e este é o propósito dos métodos e técnicas da administração. Nesse sentido, um caminho para justificar a importância do projeto é recorrer a objetivos fins do plano ou programa que se está propondo programar ou avaliar. Ou seja, você vai dizer por que o seu trabalho existe e por que ele é importante para você e para a comunidade, tanto com o seu crescimento profissional e acadêmico, quanto para a realização de um bom trabalho no mercado de trabalho. Deixa eu ver aqui. Metodologia. A metodologia é as formas que você identificou ou utilizou para a realização do estágio. O estágio de prática profissional é uma oportunidade de aprender e, quem sabe, modificar a realidade das organizações. Por isso, colher e analisar dados sobre a empresa-alvo é a tarefa mais importante do estágio. Uma variedade muito rica de situações problemáticas apresenta-se nas organizações. Estas oportunidades ou problemas podem ser exploradas e analisadas de forma mais completa por meio do uso de métodos e técnicas. Observa-se que a maioria dos trabalhos de conclusão dos alunos termina por consistir em uma análise muito superficial da situação problemática, estudada nas organizações. A entrevista e o questionário são instrumentos de coleta de dados mais utilizados. Então, a metodologia são métodos e técnicas que você utilizou para a realização desse estágio.
você, para colher informações, para poder entender, compreender melhor a empresa a qual você está estagiando, geralmente você vai em sites, vai pesquisar a respeito, vai perguntar a pessoas, pode realizar entrevistas com elas, se assim for o caso, para entender melhor tudo que você está desempenhando. São também as coisas que você utiliza. Você vai utilizar um software, um programa, para poder realizar essas ferramentas, você vai poder se utilizar de quê? De bibliografia, de referências, você vai utilizar que instrumento a respeito disso? Qual período que você vai fazer isso? 1 mês, 2 meses? Falar realmente o que você está utilizando. Por exemplo, se eu estou trabalhando, se eu estou estagiando num setor de produção, eu vou estar responsável por quê? Por controlar a produção, por estar ali gerenciando cada etapa, desde a entrada e saída de materiais, o que é que eu estou utilizando para fazer isso? Estou utilizando fotogramas, eu estou organizando listas, planilhas, eu estou fazendo ali quase de modelo Canvas. Então, é isso que você utiliza. Até uma caneta, um papel, uma coisa, são meios de você utilizar. E quais são as técnicas? As técnicas seriam aí o que você aprendeu na teoria e está aplicando. Então, se eu sei que tem o sistema da produção, eu tenho que entender como essa produção é feita, como é a programação dela, em 1 hora, 100 pares de sapato, como é feito. Então, eu utilizei isso, eu só observei, ok? E a bibliografia recomenda-se durante a pesquisa e sistematização do anteprojeto, registrar uma ficha ou parte específica no computador, toda a bibliografia consultada, indicando-a de acordo com as normas da ABNT. E os anexos, né? Então, a bibliografia são os livros que você utilizou para atrelar a teoria à prática, que é nessa situação do problema que você encontrou para tentar resolver. Tudo que você utilizou como livro de Chiavinato, Maximiano, Bergamini, por exemplo, e os anexos incluir a documentação que você assim conseguiu, a questão da folha da frequência, as atividades, os termos de compromisso, carta de aceite e afins. Então, pessoal, até aqui eu falei com vocês como é a estruturação do relatório de estágio 1 e 2, destrinchei um pouco para vocês. Eu vou finalizar o vídeo aqui. No próximo, eu trago para vocês sobre os aspectos do relatório supervisionado 3, o que ele deve conter, o que ele pode se assemelhar com os demais relatórios de estágio e mostrar para vocês um pouco mais sintético de como é o trabalho no desenvolvimento desses estágios. Tudo bem? Eu espero que até aqui tenha ficado claro para vocês. Como sempre, meu objetivo é ajudar. Vou gravar essa série de vídeos, deixar à disposição de vocês e logo mais retornaremos com os próximos capítulos do destrinchamento do manual. Tchau!